Levanta-te depressa. Agora isso aqui. Perceba. A ordem do anjo é: levanta depressa. Aí em seguida vai cair das mãos as cadeias. O anjo não quebra as cadeias para depois dizer levanta depressa. O anjo diz levanta depressa, e depois as cadeias quebram, as correntes quebram das mãos. Eu vou repetir isso. O anjo não quebra as correntes para depois dizer se levanta. O anjo diz levanta depressa, e em seguida as cadeias se quebram. Porque você precisa aprender a se mover pela palavra. Você precisa aprender a se mover por isso aqui, pela palavra. Deus não vai quebrar as cadeias para depois você se levantar. Você vai se levantar e Deus depois vai quebrar as cadeias. Levanta primeiro, que a cadeia quebra depois. Levanta primeiro, que as correntes quebram depois. Marcha primeiro, que o mar vermelho se abre depois. Ora primeiro, que os inimigos perdem depois. Teu problema é que você está querendo ver as correntes sendo quebradas para depois você se levantar. Mas você precisa entender o que é fé. Deus está querendo que você se mova pela palavra e não pelas circunstâncias. Enquanto você estiver olhando para as circunstâncias, as cadeias não vão quebrar. Enquanto você ficar olhando para o tamanho do mar vermelho na sua frente, o mar não vai se abrir. Você precisa se mover pela palavra que você recebeu do anjo. E não me importa se tem corrente na tua mão, cadeia na tua mão, elas vão cair assim que você se posicionar. Se mova pela palavra. Pare de ficar esperando o mar se abrir para você marchar. Você precisa marchar primeiro para o mar se abrir depois. Você precisa mover a tua vida pela palavra e não pela razão, e não pelos cálculos, e não pelas circunstâncias. Você precisa se mover pela palavra, porque as correntes vão ser quebradas quando você se mover pela fé. Deus não vai fazer para depois você tomar uma atitude. Você precisa aprender a caminhar na fé. Deus não vai quebrar corrente para depois você ficar de pé, não. Você vai se posicionar primeiro para depois as correntes caírem. Existem correntes que não caíram na tua vida porque você não se posicionou. Porque quando você olha para as correntes que estão nas mãos, para as cadeias que estão nos pés, você não se levanta. Só que você não tem que se levantar pelo cenário que você vê. Você tem que se levantar pela palavra. Porque não importa como está o teu estado dentro dessa cadeia. Se o anjo disse levanta depressa, se levanta. Se mova pela palavra. Se mexa pela palavra. Conduza a tua vida pela palavra. Guia a sua vida pela palavra. Direciona os teus passos pela palavra. Algumas vezes você vai perceber que as circunstâncias vão dizer que não. Algumas vezes você vai perceber que as circunstâncias vão dizer que não tem jeito. Algumas vezes você vai perceber que as circunstâncias vão tentar atrapalhar a sua fé. E se você ficar olhando para os obstáculos, para as correntes, para o cárcere, para os soldados que estão do lado, para o problema que está ao seu redor, você não vai se levantar.
Então guarde a palavra que você recebeu do anjo e pratique aquilo que o anjo mandou você fazer.